Olá, tudo bem? Bom domingo para você que está em casa. Como disse Ed René, virtual não é o oposto de real. Virtual é o oposto de presencial. Não é porque eu estou aqui na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e você está na sua casa que tudo isso aqui não é verdadeiro. Pelo contrário, tudo isso daqui é verdadeiro, é um culto a Deus. E a minha oração é que hoje você tenha uma experiência espiritual na sua casa, de culto, uma experiência de adoração, uma experiência de ouvir aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, abra o seu coração para que você possa viver o que Deus tem preparado para você no dia de hoje. Vamos adorar o nosso Deus? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero convidá-los a se colocar de pé neste momento, independente de onde você estiver. Talvez você está sentado, talvez você está deitado, mas eu quero que você fique de pé neste momento para a gente estar iniciando mais um período de louvor ao nosso Deus. Que Ele fale ao seu coração, que você abra a sua mente, que você também abra o seu coração para receber tudo aquilo que Ele tem para você, mas primeiro para entregar o louvor que lhe é devido. Amém? As mãos que sustentam tudo, segura o meu coração. Num carrossel de cores, o cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Diga a sua voz, e a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. E as mãos que sustentam tudo, segura o meu coração. Num carrossel de cores, cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Pega suas vozes e diga. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. Todos os dias, a sua voz, e a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti
verdade sobre mim, e a sua voz, e a sua... o quê? Sopra a verdade sobre Mais forte, diga. E a sua voz, e a sua voz, sopra a verdade sobre mim. A sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Eu olho para a cruz eu vou, do Senhor sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Abre seu coração e fala pra Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Que merecida vida, de graça recebi, na sua cruz, na morte me deu, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. E o que ele fez? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. As vozes. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
palavra do Senhor diz em Provérbios 3, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, essa palavra, ela diz que nós devemos honrar a Deus com os nossos recursos. E como eu ensinei para a igreja, através de muitas palavras, o que Deus quer no final das contas não é dinheiro, Ele não precisa do dinheiro, é dono do ouro e da prata. O que Deus quer é honra, o que Deus quer é que você honre Ele, que você coloque Ele no centro da sua vida. A única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro. A palavra do Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e o mamon. E Ele só diz isso porque Ele sabe do poder que o dinheiro tem nas nossas vidas e nos nossos corações. E num tempo de crise como esse, muitas vezes, na tentativa de nos salvarmos, nós abrimos mão de Deus e nós nos colocamos no centro. Nós abrimos mão de Deus e colocamos a nossa vida, aquilo que é prioridade para nós, no centro. Mas eu estou aqui como teu pastor para te dizer: não se esqueça de Deus, honre ao Senhor, porque o texto diz que não vai faltar na tua casa. Os teus barris transbordarão, os teus lagares serão cheios, não vai faltar. A palavra do Senhor também diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que é filho de Deus, você não depende da economia do país, você não depende do governo, você é sustentado pelo seu Pai. Aquele que diz: os lírios não trabalham e eles vestem do melhor dessa terra, os pássaros não trabalham e comem do melhor dessa terra, quem dirá vocês que são os meus filhos? Mas é interessante notar que os lírios só vestem do melhor e os pássaros só comem do melhor, porque eles estão fazendo o que Deus mandou, eles estão aonde Deus mandou. E o que a palavra diz é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria, Ele ama quem é generoso. E querido, se tem um tempo oportuno para a igreja expressar honra, gratidão e generosidade, esse tempo é agora. Esse tempo é o que nós chamamos de hoje, porque a igreja tem enfrentado tempos difíceis. Nós temos passado por tempos difíceis, assim como todas as famílias, como todos os trabalhadores. Mas aqueles que entenderem o princípio bíblico, esses serão supridos em suas necessidades. Essa é a primeira palavra que eu gostaria de te dar. A segunda palavra que eu gostaria de dar para você é: olhe para aqueles que estão perto de você, olhe para a sua família, olhe para os seus vizinhos, porque talvez tenha alguém precisando de ajuda do teu lado, e às vezes você está tão centrado em você que você não consegue perceber quem está precisando de ajuda. Mas nesse tempo de crise, de vendaval, de ventania, nesse tempo de dificuldade, é onde o joio é separado do trigo e é onde nós conhecemos os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que entendem a sua missão, o seu propósito na terra. Aqueles que entendem que são sustentados pelo Pai. Por isso, querido, neste exato momento, nós teríamos aqui na igreja um momento onde você levantaria do seu banco e você viria aqui na frente, entregaria o seu dízimo, entregaria a sua oferta. Esse seria um tempo onde nós oraríamos por você, pela sua família, pela sua carreira. Seria um tempo onde nós oraríamos pelo Brasil, por nossa igreja. Mas infelizmente, ou felizmente, eu e você hoje estamos separados, não estamos unidos de maneira presencial, mas nós estamos unidos no corpo de Cristo, eu aqui na igreja, você aí na sua casa. E a palavra que eu quero te dar é: que você possa ser esticado no dia de hoje na sua generosidade, que você possa contribuir de maneira generosa, que você possa fazer mais do que você vinha fazendo todos esses meses, porque a igreja está passando por um tempo de dificuldade. Mas eu quero te dizer também que quem sustenta a igreja é Deus, e ela não vai fechar as portas por causa disso. A questão é que Deus quer usar a tua vida, e a minha oração é que o Espírito de Deus possa encontrar espaço no seu coração, para que você possa agir de maneira generosa. Por isso, antes de você abrir o seu aplicativo, antes de você entregar a sua oferta, o seu dízimo aí da sua casa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você orasse comigo por um instante. Pai, nós queremos primeiro te agradecer
porque o nosso sustento vem do Senhor. Nosso sustento não vem do governo, não vem da política, nós somos filhos de Deus, e a Tua palavra disse que não faltaria pão nas nossas casas, ó Pai. Por isso, nesse momento, nós queremos expressar a nossa confiança em Ti, nós queremos expressar a nossa dependência em Ti, nós queremos matar a nossa carne, nós queremos nos sacrificar em generosidade, entregando para o Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado com tanto amor e com tanto cuidado, Pai. Recebe nesse momento a nossa oferta, recebe nesse momento o nosso dízimo, recebe nesse momento, Deus, a nossa generosidade, porque nós somos gratos a tudo que o Senhor já fez por nossas vidas, mas também por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque do outro lado, há muitas famílias generosas que têm olhado para o seu próximo, que têm cuidado dos seus vizinhos, que têm sido atenciosos com os idosos, com as crianças, e que o Senhor possa esticar a nossa igreja em generosidade, Pai. Levanta no nosso meio jovens para cuidar dos idosos, para fazer uma compra. Levanta no nosso meio famílias para cuidar daqueles que têm pouco, Pai. Que nós possamos viver aquilo que o texto de Atos diz. Nós tínhamos tudo em comum, estávamos unidos e tínhamos tudo em comum. Que no nosso meio ninguém possa ter pouco, enquanto outros tenham muito. Que nós possamos nos doar, que nós possamos repartir, para que todos sejam abençoados. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, enquanto nós cantamos a próxima canção, você tem a liberdade de ir na sua casa, abrir o aplicativo do seu banco, tanto no seu celular, quanto no seu computador. Você tem a oportunidade de decidir no seu coração aquilo que você quer entregar para o Senhor como oferta, como generosidade, como honra. E como igreja espalhada nas casas, que nós façamos isso juntos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos cantar, adorar a Deus e entregar a nossa oferta a Ele. Nós chegamos a Ti neste momento, Deus, porque nós cremos em Ti. Nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu amor. Muito mais, nós cremos na Sua presença neste momento. Nós cremos que És real, Deus. Tu és Deus real. Eu Te agradeço por Sua presença em cada lar que está assistindo, em cada lar que está adorando junto. Deus, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito convencer cada coração do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor entre em cada quarto, em cada sala e quebrante os corações. Quebrante os corações, Deus, porque não vale a pena viver com os nossos corações endurecidos em nossos próprios interesses e inclinações. Mas vale a pena nos rendermos a Ti, nos rendermos a este Pai que é amoroso, nos rendermos a este Pai que é protetor. Não temos para onde ir senão a Tua presença, Deus. Não temos para onde ir senão para os Teus braços. Para onde irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei se só Tu tens? Para onde irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei se só Tu tens? Teu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus.
só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde irei se só tu tens? Eu me escondi. E o nome dele? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Debaixo de tuas asas
pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Hoje, como de costume, primeiro domingo de abril, dia de ceia na nossa igreja. E não é porque estamos distantes de maneira geográfica que deixaremos de participar desse momento tão importante para nós enquanto cristãos. Se você não separou, eu peço que você dê um pulinho na cozinha da sua casa de maneira rápida, que você pegue ali então o seu pão, que você pegue um suco de uva, que você separe os elementos, porque no final dessa mensagem nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Eu confesso que ao longo da semana eu relutei muito para pregar essa mensagem hoje. Eu fiquei pensando, vamos esperar a igreja voltar para fazermos a ceia, mas diante de tantas notícias eu fiquei pensando, mas quando será o retorno da igreja? E Deus também trabalhou muito no meu coração que esse é um tempo oportuno para nos lembrarmos de tudo que Jesus fez por nós. A palavra do Senhor diz, trazei à memória o que nos dá esperança. E esse é um tempo mais do que oportuno para a gente se lembrar do que Cristo fez por nós naquela cruz. Para a gente se lembrar que naquela cruz, Jesus estabeleceu uma aliança conosco. Que naquela cruz Ele derrotou a condenação do pecado, a morte, coisas maiores do que isso que temos enfrentado no dia de hoje. Por isso precisamos da ceia, para que haja esperança nos nossos corações. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Enquanto você vai abrindo o seu texto, quando eu penso na ceia, me vem à mente 3 recordações. A primeira recordação que vem à minha mente é de um tempo em que eu ainda era criança. E eu me lembro de ir no supermercado com a minha avó e nós ficávamos ali meia hora tentando escolher o melhor pacote de pão, o pacote mais bonito que tivesse no dia. Eu me lembro também de sair do mercado e ir até a casa da minha avó e passar ali a tarde inteira com meu avô, tirando a casca do pão, partindo o pão, tentando fazer tudo com muita excelência. A segunda recordação que eu tenho da ceia é de um tempo em que eu era adolescente. E eu sentava lá no fundo, lá em cima na galeria, e eu esperava o pastor daqui da frente encerrar a mensagem, e quando ele terminava o culto, eu e os meus amigos, nós descíamos, e nós víamos aqui à frente tomar todos os cálices, todos os copinhos de suco que tinha aqui na frente. E a terceira recordação muito gostosa que eu tenho da ceia, é do tempo que eu conheci de fato Jesus Cristo, e eu comecei a participar desse momento com consciência, daquilo que de fato estava acontecendo. Mas essas são as recordações que eu tenho. Essas são as recordações que eu guardo no meu coração. Agora eu te pergunto, quais são as suas? O que esse momento te lembra? Quais sentimentos esse momento produz no seu coração? O que você está sentindo neste exato momento enquanto a gente está falando do sacrifício de Cristo? Enquanto você pensa aí, eu gostaria de ler esse texto com você. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, fala conosco, Deus. Fala conosco, tudo que nós mais queremos é ouvir a Tua voz. Que Deus, esse memorial tão maravilhoso possa encher o nosso coração de esperança. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de olhar para esse texto de 1 Coríntios e fazer 4 observações. E a primeira observação que eu quero fazer em cima desse texto é: a ceia é um acordo ou a ceia é uma aliança? O que você acha? O que você pensa? A ceia é um acordo ou a ceia é uma aliança? Se você não sabe, não tem problema, eu vou te ajudar. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Paulo começa dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Ou seja,
Essa palavra não é uma palavra de Paulo para a igreja, essa palavra não é uma palavra minha para a igreja, essa é uma palavra de Deus para a igreja, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu pergunto, você crê nisso? Que Deus hoje tem uma palavra para você nesse momento de vida em que estamos? Porque ao fazer essa introdução, Paulo logo em seguida vai trazer uma informação muito importante. Olha o que ele nos diz, que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Ou seja, Jesus, ao celebrar a ceia, na noite em que ele é traído, ele mostra para o mundo o tamanho do seu amor. Jesus mostra para o mundo que amor é via de mão única, não é via de mão dupla, como todos imaginam. Onde dar é melhor do que receber, e que mesmo sendo traído, ele ainda assim nos dá o seu amor. Que Deus! Aqui Jesus está nos ensinando o que é de fato o amor, e amor é via de mão única, onde dar é melhor do que receber. O que eu e você precisamos entender é que Jesus na cruz, ao morrer por nós, ele está estabelecendo uma aliança. E querido, presta atenção nisso, porque para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para aliança não existe desaliança. Para que você entenda, para os judeus pão e vinho faziam parte de um ritual de aliança muito elevado, na qual aqueles que participavam daquele ritual de aliança, eles tinham como dever, a partir daquele momento, misturar a vida um com o outro. Por isso, quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava propondo, porque essa, queridos, é uma aliança tão séria, que você e Deus passam a viver uma só vida. Tudo que é seu passa a ser de Deus, e tudo que é de Deus passa a ser seu. Por causa disso, a ceia não representa um contrato que pode ser quebrado. A ceia representa uma aliança que jamais poderá ser desfeita. Interessante, porque logo depois de demonstrar o tamanho do seu amor, sabe o que Jesus faz? O texto diz que ele pega o pão e ele dá graças. Ele pega o pão e ele celebra. Jesus vai para a cruz da mesma forma que um rei vai para a coroação. Sabe por quê? Porque é na cruz que Jesus termina de fazer o que ele veio fazer na terra. É na cruz que Jesus vence o poder do pecado sobre as nossas vidas, a condenação do pecado. É na cruz que Jesus vence a morte. É na cruz que ele está estabelecendo essa aliança. Por isso, Jesus não vai para a cruz triste, mas ele vai feliz, porque ele sabe o que ele está fazendo. É na cruz que ele rasga o véu de uma vez por todas e reaproxima a humanidade com Deus. Portanto, a ceia não representa um contrato com a humanidade que pode ser quebrado a qualquer momento. A ceia representa uma aliança que jamais será desfeita. E nesse tempo, queridos, de medo, e nesse tempo de desespero, lembrar que Deus tem uma aliança conosco é algo que enche o nosso coração de esperança. Nesse tempo de angústia, de incerteza, filho, lembrar que Deus tem uma aliança com a sua igreja, lembrar que Deus tem uma aliança com o povo, lembrar que Deus tem uma aliança com os seus filhos, é algo que deveria nos deixar extasiados, é algo que deveria nos deixar com o coração esperançoso. Sabe por quê? Porque a crise para alguém que não tem Deus pode até levar à morte, morte eterna, mas a crise para alguém que tem Deus, deixa eu te falar, é promoção. Presta atenção nisso. Os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, o texto diz que eles morreram no caminho, de tão quente que a fornalha estava, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, o texto diz que eles passeavam no fogo. O texto diz que eles estavam passeando no fogo. A crise para quem não faz parte do povo de Deus, a crise para quem não faz parte da família de Deus, pode ser sim um tempo de destruição, mas para quem faz parte da família de Deus é promoção, porque a crise sempre nos leva a um próximo nível, ou seja, morrendo ou vivendo, nós estaremos no lucro. Nós que somos filhos de Deus, na vida ou na morte, nós estaremos no lucro, porque estaremos nos braços do Pai, na presença de Deus, num tempo de alegria, de paz. E é isso que a ceia nos lembra. A ceia nos lembra justamente isso, que Jesus tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança nos faz passar então pelos intempéries da vida com mais tranquilidade.
Porque sabemos, queridos, que tudo isso aqui é passageiro. A noite vai passar, o dia logo vai chegar. Toda essa crise é passageira, todos os problemas são passageiros, mas o que não é passageiro é a nossa vida com Deus. Isso vai durar por toda a eternidade. A segunda observação que eu quero fazer em relação a esse texto é: na ceia você tem elementos ou na ceia você tem símbolos? Se você não sabe, também não tem problema, eu vou explicar para você. Na ceia, Jesus escolhe 2 símbolos para representar o seu sacrifício na cruz: o pão e o vinho, o pão e o suco de uva. Agora deixa eu te perguntar algo: o pão e o suco, eles são elementos ou eles são símbolos? Eles são elementos que se transformam no corpo e no sangue de Cristo dentro dos nossos lábios, ou eles são símbolos que representam algo, que apontam para algo? Presta atenção, esses elementos não têm poder algum sobre as nossas vidas. Eles não têm poder de se transformar no corpo e nem no sangue. Eles não têm poder de nos salvar. Não, eles são apenas símbolos. E qual que é a função de um símbolo? Todo símbolo simboliza algo maior do que eles. Todo símbolo tem a função de apontar para algo maior. Por exemplo, eu tenho nas minhas mãos aqui um anel de ouro. E esse anel de ouro, ele tem a função de apontar para algo maior do que ele. Esse pequeno objeto, ele pode até custar caro, mas ele aponta para algo cujo valor é inestimável, é imensurável. Ele representa, por exemplo, uma história de mais de 16 anos. Ele representa uma aliança entre 2 pessoas, uma família. Ele representa um casamento. Ele aponta para 2 filhos. Ele aponta para uma descendência. Ele aponta para aquilo que Deus está fazendo através de uma família. Por isso, quando eu olho para esse objeto no meu dedo, eu penso que por mais longe que eu esteja de casa, eu não estou sozinho. E que por maiores que sejam os meus problemas, eu não estou lutando sozinho. Eu faço parte de uma família. Por isso, não participe da ceia do Senhor olhando apenas para os elementos como objetos que são pão e suco de uva, mas participe da ceia do Senhor levando em consideração o que eles representam para você. Participe da ceia do Senhor olhando para onde o pão aponta, olhando para onde o suco de uva aponta. Por exemplo, nós temos hoje aqui o pão e nós temos o suco. Mas esse pão é um símbolo, e como o símbolo está apontando para algo maior, eu quero te perguntar: o que esse símbolo, o pão, ele representa para você? O que o pão representa na sua vida? Para onde esse pão está apontando? Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, e o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. O que esse pão representa para você? Porque se você ler Isaías 53, você verá Jesus sendo transpassado por causa das nossas transgressões, sendo esmagado por causa das nossas iniquidades. E hoje, a paz que nós temos é fruto do castigo que Ele carregou, porque pelas suas pisaduras nós somos curados. Se todo símbolo representa algo maior, mais uma vez eu te pergunto: o que esse pão representa na sua vida? O que esse pão representa para você? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer de mim não conhecerá a morte. Eu sou o pão vivo, quem de mim comer viverá eternamente. O que esse pão representa na sua história? O que esse pequeno pedaço de pão significa para nós enquanto igreja? Esse pão para mim representa o corpo partido de Jesus naquela cruz, pagando um alto preço pelos meus pecados. Esse pão está dizendo para mim: Juan, você não é órfão, você é filho, você é selado. Esse pão está dizendo: Juan, não tenha medo, você é salvo, você tem a vida eterna. Por isso, quando eu olho para ele, eu me lembro de onde eu vim, mas eu me lembro também para onde eu vou. Eu me lembro que eu não estou morto, eu estou vivo. Eu me lembro que a cruz ressignificou a morte na minha vida, e que por causa disso eu não preciso temer a morte, porque a morte é apenas uma passagem para o meu encontro com Deus. Se todo símbolo simboliza algo maior e mais importante, então agora eu pergunto: o que esse cálice representa para você? O que esse cálice representa na sua vida? Porque Hebreus 9:22 diz que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Queridos, o que você precisa saber é que na lei mosaica, uma vez por ano, o sacerdote ele fazia oferta de sangue pelo pecado do povo. Entretanto, essa oferta que ele fazia era uma oferta limitada, e ele tinha que repetir esse sacrifício inúmeras vezes.
Agora presta atenção no que diz Hebreus 10, eu quero ler para vocês. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, os quais não podem tirar o pecado do mundo. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, porque por meio de um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uau, que texto, que Deus! O texto continua dizendo: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais, porque onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Querido, o que esse cálice representa para você? Porque esse cálice diz que eu fui comprado com alto preço. Imagine que você vai até uma concessionária para comprar um carro. E chegando lá você faz uma oferta por um carro, mas logo em seguida vem uma outra pessoa e faz uma oferta ainda maior do que a sua. A pergunta que eu te faço é, no final das contas, quem é que vai ficar com o carro? Quem fez a maior oferta, sim ou não? Não é mesmo? Pois bem, é exatamente isso que Jesus Cristo fez naquela cruz. Ele fez a maior oferta que existe pela sua vida. Ele pagou o maior preço que existe. Ele te comprou com o seu próprio sangue. Não há oferta maior. Por isso, o que esse cálice significa para você? Esse cálice significa que foi pago um alto preço pela minha vida. Esse cálice, ele me diz que eu tenho um dono, que eu pertenço a um Deus, o Criador dos céus e da terra. Esse cálice, quando eu olho para ele está me comunicando que o diabo já foi derrotado, que eu não tenho o que temer, porque Deus é comigo, porque o Espírito Santo está dentro de mim, porque eu sou selado e porque a vida eterna me aguarda. Querido, a ceia nos traz à memória tudo o que nós precisamos para o dia de hoje. A ceia nos traz à memória aquilo que Cristo conquistou na cruz, aquilo que Cristo fez na cruz, a aliança que Ele estabeleceu, e é por isso que a ceia enche o nosso coração de esperança. Agora, uma vez que a ceia é uma aliança, e que os seus elementos simbolizam algo muito maior, a pergunta que fica é: a ceia é para ser comida ou a ceia é para ser repartida? E essa é a terceira observação que eu faço nesse texto. A ceia é para comer ou a ceia é para repartir? Se a ceia fosse feita de elementos que se transformam no corpo e no sangue de Cristo, então eu diria sim, que a ceia é apenas para ser comida. Mas porque a ceia ela é constituída de símbolos que apontam para Jesus, talvez nós tenhamos que repensar as nossas práticas. Porque na ceia, Jesus pega o pão, Ele dá graças, Ele reparte e diz: fazer isto em memória de mim. E deixa eu te perguntar algo. Para você, o que é que faz mais sentido? O nome de Cristo ser lembrado quando nós comemos o pão, ou o nome de Cristo ser lembrado quando nós repartirmos o pão? Para você, o que é que faz mais sentido? Porque para te ajudar a responder essa pergunta, eu quero contar uma história bíblica para você. A história de duas pessoas que estavam caminhando, desesperadas, sem esperança. E Jesus aparece no caminho para essas duas pessoas que caminhavam tristes. E essas pessoas não conseguem reconhecer que aquele era o Mestre, que aquele era Jesus Cristo. E a Bíblia conta que Jesus começa a caminhar com essas pessoas e acompanhar essas pessoas. Mas que apesar de se sentirem bem ao lado daquele homem, eles não conseguem reconhecer que aquele era o próprio Jesus Cristo. Interessante. Às vezes parece história infantil falar que Jesus caminha conosco, verdade ou mentira? Às vezes parece história de ficção, parece uma lenda falar que Jesus está ao seu lado, é verdade ou não é? Mas apesar das suas dificuldades para reconhecer a presença do Mestre, eu quero te dizer que Ele está do seu lado. Mesmo você não percebendo isso, você reclama da ausência dEle e Ele está ao seu lado. Você questiona a presença dEle e Ele está ao seu lado. Jesus está caminhando com você, por mais que você não consiga perceber. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, Ele permanece aí contigo. Em determinado momento, aquela pessoa até então desconhecida faz uma pergunta para os dois discípulos. E a pergunta que Jesus faz é: por que que vocês estão assim? Tristes, abatidos, sem esperança? E aqueles discípulos com a voz trêmula começam a dizer:
nós estamos com saudade do Mestre. Ele está fazendo falta. E é interessante porque mesmo dizendo isso, eles ainda assim não conseguem perceber a presença de Jesus. Queridos, como demoramos para perceber a presença do Mestre nas nossas vidas. Como demoramos para perceber a presença de Deus nas nossas vidas, não é mesmo? Você consegue perceber a presença de Jesus nesse tempo de crise que você está vivendo? Você consegue perceber o senhorio de Deus sobre toda essa pandemia, sobre toda essa crise econômica? Você consegue perceber o poder de Deus no meio de todas essas dificuldades? Porque eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle de nada. E por mais que eu e você tenhamos dormido em um mundo e acordado em outro mundo completamente diferente, esse vírus não pegou Deus de surpresa. Agora, se Deus está permitindo que esse vírus avance, é porque Deus quer nos ensinar algo. É porque Deus quer ensinar algo para a sua igreja, é porque Deus quer tratar algo na humanidade. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não cria dor, mas Ele também não desperdiça ela. O que será que eu e você precisamos aprender nesse tempo de crise? O interessante é que depois de caminhar por algum tempo, ao lado daqueles 2 discípulos, Jesus decide curá-los da cegueira espiritual. E sabe como é que Jesus cura aqueles 2 homens? O texto diz que ele pega um pedaço de pão, ele dá graças e ele reparte. E no momento em que ele reparte, o texto diz que as escamas espirituais caem e aqueles homens conseguem reconhecer a Jesus Cristo. No instante em que o pão é repartido, seus olhos são iluminados e eles conseguem enxergar Jesus Cristo. O interessante nessa história toda é que aqueles discípulos, eles conheciam Jesus. Eles já haviam escutado as pregações de Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres na vida de outras pessoas. Mas mesmo assim, eles não conseguiram reconhecer a presença de Jesus num tempo de crise. E quantos de nós já não sentimos a presença de Deus? Quantos de nós já não ouvimos Deus falar conosco, já não presenciamos milagres, mas hoje, por conta dessa crise, não estamos conseguindo enxergar Deus, não estamos conseguindo ver o poder de Deus, não estamos conseguindo reconhecer a sua presença. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo neste exato momento, aí na sua casa, talvez você, assim como os discípulos do caminho de Emaús, tenha tido uma experiência com Deus. Talvez você, assim como aqueles discípulos, tenha vivido algum tempo com Ele de intimidade, de comunhão, tenha já escutado a voz dEle no seu coração, mas hoje, por conta dessa crise, você está caminhando de cabeça baixa, abatido, desanimado, sem esperança, sem reconhecer Deus no caminho, sem experimentar dessa paz que excede todo o conhecimento, sem desfrutar da alegria que é fruto do Espírito. E o que eu quero te dizer é que se você hoje se enquadra nessa história, se você faz parte desse contexto, saiba que os 2 discípulos foram curados num momento como esse, no momento de repartir o pão, no momento em que Jesus dá graças e reparte o pão, é no momento como esse que eles são curados. E hoje, no partir do pão, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida, porque Ele te libertou para que você pudesse viver uma vida livre, uma vida abundante. Jesus não te libertou para que você fosse escravo do medo, para que você fosse refém das circunstâncias. Ele te libertou para que você fosse cheio de esperança, cheio de paz, cheio de alegria. E é por isso que tanto a paz quanto a alegria é fruto do Espírito Santo, porque Deus não nos fez para ser escravos e nem refém das circunstâncias, mas sim para que nós pudéssemos viver de maneira livre, passando pela luta, pela crise, dando glória a Deus, cantando, adorando, sendo grato. Por isso hoje abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, porque Ele quer trazer cura aos seus olhos, Ele quer quebrar toda a cegueira espiritual, Ele quer mostrar para você o que Ele está fazendo nesse momento de crise e de pandemia no mundo. O engraçado é que João Batista, enquanto estava preso, ele manda os seus discípulos irem até Jesus perguntar se ele de fato era o Messias. O que João Batista estava querendo dizer é: Jesus, se você de fato é o Messias, por que eu ainda continuo preso? Venha me libertar. Mas o interessante é que Jesus manda os discípulos dizerem para João Batista: olha, vão e falem para João Batista tudo o que vocês viram e ouviram. Os coxos são curados, os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados.
O que Jesus está dizendo para João é: João, para de olhar para aquilo que eu não estou fazendo e comece a olhar agora para aquilo que eu estou fazendo. Querido, no meio dessa crise você tem duas opções: olhar para aquilo que Jesus não está fazendo e encher o seu coração de medo e desespero. E a segunda opção é você olhar para aquilo que Jesus está fazendo neste exato momento e encher o teu coração de esperança, porque Ele não perdeu o controle de nada. Pelo contrário, se Ele está permitindo essa crise, é porque Ele quer nos ensinar algo. Por isso, deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração, deixe Ele trazer cura sobre a sua vida, deixe Ele te libertar do medo, deixe Ele te libertar da ansiedade, deixe Ele encher o seu coração de esperança e de alegria. Interessante porque em igualdade com esse texto em 1 Coríntios 11, Jesus também pega o pão e sabe o que Ele faz? Ele também dá graças e Ele também reparte o pão. E logo em seguida Ele diz: fazei isto em memória de mim. E eu te pergunto, igreja, o que era para a gente fazer em memória de Cristo? Era para a gente comer ou era para a gente repartir? Porque é no repartir que nós nos lembramos que tudo vem de Deus. É no repartir que nós desenvolvemos dependência e confiança nele. É no repartir que nós somos curados e nós levamos cura. O que era para a gente fazer em memória dele, comer ou repartir? Então por que a gente está comendo primeiro? Presta atenção, se Jesus já te perdoou, se Jesus já te salvou, se Jesus já te fez livre, se Ele já te deu tudo que você precisa, se Ele já te deu a vida eterna, por que você come primeiro e só reparte as sobras? Porque comemos como se a comida fosse acabar? Porque comemos como se não houvesse o amanhã? Porque comemos como se dependêssemos disso para viver? Queridos, na ceia Jesus dá graça porque Ele sabe que tudo vem de Deus. E tudo que vem de Deus precisa alcançar o nosso próximo. E isso é gratidão. É você ter consciência da origem e você ter consciência do fim. E a origem de tudo é Deus e o fim de tudo são os nossos irmãos. Por isso, quando participamos da ceia do Senhor, não só somos curados, como também vivemos para levar cura àqueles que precisam. Eu já preguei sobre isso várias vezes aqui na PIB, mas agora mais do que nunca é tempo de praticarmos, é tempo de vivenciarmos isso. Porque como pastor eu estou assistindo muito filho de Deus vivendo como se não fosse. Como pastor estou enxergando muita gente salva vivendo como se não fosse. Como pastor eu estou vendo muito crente nesse período de crise tentando se salvar, se proteger e se esquecendo completamente dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la em favor do Evangelho, esse será salvo. Querido, você se lembra daquele texto que diz que na angústia nasce um irmão? Então, não é que na angústia vai nascer um irmão, é que na angústia, quem é irmão vai ser revelado. O que esse texto está dizendo é que a crise mostra quem nós somos de fato. Da mesma forma, na angústia não nasce um filho de Deus, na angústia se revela quem é filho. Deu para entender? É na ventania que o joio e o trigo são separados. São em crises como essa que nós conhecemos quem são os verdadeiros filhos de Deus, porque na crise quem é de Deus não corre para se salvar, na crise quem é filho de Deus corre para salvar os outros. Na crise um filho de Deus reparte primeiro, porque ele sabe que não vai faltar pão, ou seja, no meio de uma crise financeira, no meio de uma crise econômica, no meio de uma pandemia como essa, um filho de Deus ele fica em casa, mas ele não fica com a mentalidade de apenas se salvar. Ele fica com a mentalidade de salvar a cidade, de proteger a cidade. A mentalidade é outra. Em uma crise econômica como essa, um filho de Deus não pensa só em si, não guarda só para si, não compra só para si, ele permanece fiel a Deus, honrando a Deus, ele continua cuidando dos seus irmãos, repartindo com quem tem pouco. Porque uma vez que ele é filho de Deus, e Deus disse que não faltaria nada, e de fato não tem faltado, então ele pode repartir com segurança, porque ele sabe que não vai faltar, porque o Pai que deu pode dar muito mais. Queridos, o que nós precisamos entender hoje é que se um dia o corpo de Cristo partido naquela cruz nos curou, então agora o que nós precisamos fazer é repartir as nossas vidas para levar cura também aos nossos irmãos. É repartir as nossas vidas para que as pessoas vejam Jesus em nós e elas sejam curadas por esse Jesus.
Interessante porque as pessoas elas vão enxergar Jesus em nós porque o comer é humano, mas o repartir é espiritual. Por isso quem reparte está demonstrando Cristo. E é isso que nós fazemos em memória dele. É assim que nós participamos da ceia em memória dele. É assim que nós fazemos o nome dele ser conhecido. Uma vez que a ceia então é uma aliança, uma vez que ela simboliza algo muito maior e que ela nos motiva a repartir primeiro, então a pergunta que fica é: eu devo participar ou não da ceia do Senhor? E aqui é a quarta e última observação que eu faço nesse texto: devemos participar ou não da ceia do Senhor. No versículo 28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sempre que eu lia esse texto eu pensava: puxa vida, deixa eu analisar a minha vida, deixa eu refletir sobre o meu mês e pensar se naquele mês eu fiz mais coisas boas do que ruins. E caso naquele mês eu tivesse feito mais coisas boas, então eu estava apto a participar da ceia. Só que essa não é a ideia do texto. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, Paulo não está dizendo que você deve olhar para dentro de si na procura de tudo de bom que justifique você participar da ceia. Porque não faz sentido participar de um momento de reconciliação aqueles que não precisam de perdão, aqueles que não carecem da misericórdia e da graça de Deus. O que você precisa entender é que essa mesa foi colocada não para santos e perfeitos, mas para pecadores como eu e você. E é por isso que Jesus estabelece a ceia na noite em que ele foi traído, porque na ceia a cura, na ceia a reconciliação, na ceia a transformação. Portanto, examine-se a si mesmo, é olhar para si, mas não na procura de tudo de bom, mas sim na procura de tudo de ruim, dos pensamentos impuros, dos sentimentos que não pertencem a Deus, de todo pecado não tratado, de todo pecado não confessado. Sabe por quê, querido? Porque esse memorial só faz sentido quando você entende que você é um pecador, que você não merece a graça de Deus, que você não merece o amor dele, mas que mesmo assim ele te ama. E é por isso que Paulo diz, examine-se e coma. Não é para você examinar e deixar de comer porque você está cheio de pecados, não. A proposta aqui não é exclusão, a proposta aqui é inclusão. A proposta aqui é você reconhecer que você é um pecador, é você se arrepender da vida que você tem levado, é você clamar pelo perdão de Deus e então participar da ceia do Senhor, renovando o seu compromisso com Ele. Na ceia você tem a oportunidade de mudar de vida, na ceia você tem a oportunidade de começar de novo. E deixa eu te dizer mais, talvez você tenha entrado nessa crise de maneira errada, parecendo alguém que não conhece a Deus, parecendo alguém que não tem Deus no coração, parecendo alguém que não é salvo, parecendo alguém que não tem a vida eterna. Mas hoje, Jesus está te dando a chance de recomeçar e de passar por essa crise como um filho de Deus, de passar por essa crise como alguém salvo, como alguém que tem a vida eterna, como alguém que não é órfão, que tem um pai, como alguém que não precisa ter medo e que, portanto, pode viver uma vida de oferta, pode viver uma vida de doação, pode repartir primeiro e comer depois. Hoje, ao examinar a minha vida mais uma vez, eu chego à conclusão de que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus todas as vezes que os meus pés vacilam. Eu preciso de Jesus todas as vezes que eu me afasto do caminho. Eu preciso de Jesus todas as vezes que o meu coração se enche de medo e a minha mente começa a cultivar pensamentos que não agradam a Deus. Eu preciso de Jesus, querido, para me ensinar a ser fiel a Ele, para me ensinar a honrar a Ele. Eu preciso de Jesus para me ensinar a cuidar dos meus irmãos, a repartir primeiro. Eu preciso de Cristo, eu preciso do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Ao me examinar, eu chego à conclusão de que eu preciso de Jesus, mas e você? Qual conclusão você chega no dia de hoje? Você precisa de Jesus, você precisa do perdão dEle, você precisa do seu amor. Qual é a conclusão que você chega hoje? Você deseja recomeçar? Você se arrepende da vida que você tem levado? Você decide colocar Jesus no centro da sua vida? Porque se você precisa de Cristo, então agora, eu gostaria que você pegasse aí na sua casa um pedaço de pão, você pegasse um copo de suco, que você se colocasse em pé, para que juntos nós possamos participar desse momento. Querido, antes que você coma do pão e beba do cálice, eu quero te dizer só mais uma coisa. Deus tem uma aliança conosco. E Ele tem sido fiel a essa aliança.
mas a humanidade ao longo do tempo ela se perdeu. Romanos 1 descreve exatamente o que nós temos feito. Nós temos vivido um tempo de idolatria, um tempo de imoralidade. Tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência das nossas ações. Mas esse memorial é um tempo oportuno para que o povo se arrependa da vida que tem levado, para que nós possamos de fato buscar a Deus enquanto se pode achar, para que nós possamos mudar de vida. É isso que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e me buscar, então eu ouvirei do céu a sua oração e eu sararei a vossa terra. Deus tem uma aliança conosco, mas nós temos falhado, e é tempo de arrependimento. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus. Por isso, esse memorial se torna oportuno no dia de hoje. E é com isso em mente que eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a orar comigo nesse momento, dizendo: Deus, nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa, Pai, pela nossa falta de confiança. Nos perdoa, Deus, pelo medo, pela infidelidade, pela covardia. Nos perdoa por nos esquecermos do nosso irmão, do nosso próximo. Nos perdoa por comermos primeiro e queremos repartir as sobras, ó Pai. Nos perdoa pela imoralidade que há na nossa mente e no nosso coração, por toda a corrupção que nós temos cultivado século após século, Deus. Nos perdoa por toda a idolatria que há no nosso meio. E Pai, nos ajuda a descansar em Ti. Nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a ter paz, nos ajude a ser fiel, nos ajude a ser um cristão aprovado num tempo de crise, Deus. Ao mesmo tempo, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade, porque nós falhamos, o Senhor não falha. Nós erramos, o Senhor não erra. Deus, obrigado por ter entregue Seu único Filho por nós naquela cruz. Obrigado porque hoje nós também somos filhos e nós podemos também nos entregar em favor dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque independente do que aconteça, nós estaremos com o Senhor. Obrigado porque independente, Pai, do que vier pela frente, o Senhor está conosco. Obrigado pela oportunidade hoje de participar da ceia do Senhor, de participar desse memorial tão importante nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Querido, pega o teu pão. Pega também aí o teu suco. O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, Ele partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus disse que Ele tomou o cálice e Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Deus, muito obrigado, Pai, porque nesse momento de desespero nós temos a quem recorrer. Deus, muito obrigado porque nesse momento onde a gente não sabe o que vai acontecer, nós temos um Deus que é por nós. E muito obrigado porque nós podemos descansar na aliança que o Senhor tem conosco. Porque nós sabemos que da mesma forma que um pai cuida bem dos seus filhos, o Senhor cuida bem de cada um dos teus filhos, ó Pai. Obrigado porque, Deus, o Senhor está com cada um agora na sua casa, no seu lar, protegendo e guardando de todo mal, não deixando faltar o sustento, não deixando faltar nada. Obrigado porque Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que agora não há motivo para a gente temer. Obrigado porque o Senhor diz que a alegria e a paz é fruto do Espírito Santo, Pai.
Enche o teu povo nessa hora de paz. Enche o teu povo nessa hora de alegria. Enche o teu povo de esperança. Enche o teu povo de amor. Enche o teu povo de generosidade, Deus, e nos ensina a ser como Cristo. Nos ensina, Pai, a sermos parecidos com Jesus Cristo. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de terminar esse culto, eu quero trazer à sua memória aquilo que acontece lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a falar com Moisés. E o interessante é que Moisés narra dizendo que houve tarde e manhã. Ele fala de um sentido anti-horário. E eu te pergunto, por que Moisés está falando de um sentido anti-horário? Os rabinos dizem que é porque Moisés está descrevendo o lugar de onde Deus está falando com ele. E Deus não está falando com Moisés a partir das crises de Moisés. Deus não está falando com Moisés a partir dos problemas de Moisés. Deus está falando com Moisés a partir da vitória de Cristo naquela cruz sobre todas as coisas. E é sobre esse lugar que Deus nos fala hoje. Deus não fala conosco no meio dessa pandemia, no meio dessa crise. Deus está falando conosco de um lugar onde todas essas coisas já foram derrotadas, onde todas essas coisas já foram destruídas. E é por isso que hoje nós podemos viver na perspectiva da ressurreição. É olhar para tudo isso e dizer: Pai, está difícil, Pai, não está fácil, mas nos ajuda a atravessar, porque tudo isso é passageiro. E logo, logo nós estaremos juntos em um lugar que é perfeito, em um lugar onde só há alegria, um lugar onde só há prazer, um lugar onde só há amor. Nos ajude a passar por esse período de noite, porque logo o dia vai chegar e nós vamos estar nos teus braços. Querido, era isso que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Que Jesus Cristo enche o teu coração de esperança, porque Ele já nos fala de um tempo onde Cristo venceu todas essas coisas. Amém? Que Deus enche o seu coração de paz e de alegria, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a cantar junto comigo agora essa canção. Eu me escondi. E o nome dele? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Deus falou com você no dia de hoje? Deus trouxe uma palavra para o seu coração? O Espírito de Deus agiu na sua vida, aí na sua casa, na sua família? Porque eu quero te dizer que aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz foi para que hoje nós pudéssemos ser família. E se você está me ouvindo pela primeira vez, eu gostaria de convidar você a entregar a sua vida para Jesus e a fazer parte da nossa família. Nós somos a primeira igreja batista de BH, uma família cheia de esperança. E nós queremos ser uma família para você. Como eu tenho sempre dito, nós não somos um shopping para você frequentar, uma loja para você consumir, nós somos uma família para você pertencer. Gostaria que você enviasse uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui embaixo, se apresentando, para que nós possamos nos conhecer e para que nós possamos caminhar como uma família, amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana de descanso na presença de Deus, que você tenha uma semana abençoada, cheia de alegria, cheia de paz, e que em breve nós possamos estar juntos outra vez. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.